Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? De novo nesse formato de live, né? Vou me apresentar novamente para quem não me conhece. Eu sou a Rosineide Cordeiro, sou psicóloga aqui no CCI Anoscar e em tempos normais eu coordeno a oficina Tarde de Debates. Hoje eu venho trabalhar um pouquinho com vocês um assunto que foi feito meio que uma enquete aí. Eu mandei alguns temas e algumas pessoas escolheram, e dentre eles o que mais foi votado foi esse que eu vou tratar hoje. Então eu queria ver com vocês se vocês conseguiriam ao longo da atividade me responder essa pergunta. Eu vou explicar o que é o tema e eu gostaria que vocês identificassem para mim se vocês já passaram por isso e como que vocês identificaram, ok? Beleza? Então vamos lá. Antes disso, de começar efetivamente, queria dizer para vocês que todos nós estamos com muitas saudades, que é um momento difícil, que a gente não sabe muito o que vai acontecer. Volta, não volta, passa para verde, volta para amarela, vai não sei o que, e a gente fica meio perdido, né? Mas estamos fazendo o que é possível dentro do que a gente tem condições, né? Infelizmente não pode ser retornado às atividades presenciais, mas para que nem nós e nem vocês fiquemos sem esse contato, então a gente vai fazendo dessa forma, ok? Então vamos lá, o assunto de hoje que eu vou tratar chama-se gatilho emocional. Eu queria inclusive que se alguém pudesse dar um retorno para a gente, se vocês estão ouvindo bem, tá? Então, o que é um gatilho emocional? Vamos tentar contextualizar, tá? Então a gente tem um cérebro, né? Todo mundo tem cérebro, e o cérebro, ele é a base de tudo, né? Para os nossos comportamentos, para os comportamentos humanos, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, certo? Então, nosso cérebro comanda tudo, certo? Então, o gatilho emocional, o que é gatilho? Gatilho é alguma coisa que é disparada, né? E a partir de que ela é disparada, tem alguns acontecimentos. Então, o gatilho ele é uma resposta, tá, emocional, né, que envolve pensamentos, emoções, né, e comportamentos que são conectados a experiências passadas, sempre a experiências passadas. Mesmo que o passado seja ontem, mas é alguma coisa que passou, não é coisa do momento, ok? O gatilho, ele ocorre em questão de segundos, tá? Ele pode ser negativo ou positivo. A gente vai trabalhar bastante aqui, falar mais do gatilho negativo, mas a gente vai falar do positivo porque ele faz parte, né, para a resolução do negativo, ok? Outra coisa, necessariamente ele remete a momentos que já aconteceram, porque é um evento que vai fazer reviver aquilo que aconteceu, de alguma forma, tá? Geralmente ele acontece no momento em que ainda a gente não tem muito recurso emocional para lidar, tá? E ele pode se tornar um trauma e ficar gravado no nosso subconsciente. Então você vê que é uma coisa que é preocupante no sentido de não ser tratada, de não ser cuidada, de não ser falada a respeito, tá? Aline, se você puder falar para mim o que eles estão falando, seria bom. A dona Maria Amélia deu boa tarde, falou que tá com saudade. A dona Neuzinha deu boa tarde também. Tá. Boa tarde, meninas. Eu tô aqui com a Aline, tá? E eu vou pedir para ela ler de vez em quando os comentários, porque eu não tô tendo muito acesso a isso, mas
podem botar os comentários de vocês, ok? Eu também estou com muita saudade de todo mundo, viu? Preciso tomar um café com vocês, nem que seja lá do lado de fora, né? Bom, vamos continuar. Então, vamos falar um pouco de um exemplo, né? Vou dar dois... Aline, manda para mim aqui. Pode mandar. Vocês viram que a gente está trabalhando meio diferente, então a imagem a gente não conseguiu passar direto no computador, eu vou tentar trocar aqui, tá? De acordo com o que eu for falando. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês agora é o exemplo do gatilho positivo e do gatilho negativo, tá? Então, vamos lá, do gatilho positivo, por exemplo. Você esteve numa festa, quando mais jovem, sei lá, em algum momento, você esteve numa festa com seus pais, aquela festa te remete boas lembranças, e aí você, junto com seus pais, você dançou uma música, junto com os dois, foi muito legal. Então vocês riram muito, vocês se abraçaram, vocês erraram o passo, né? Então aquela música ficou na cabeça, ok? Então quando você tem, quando você ouve essa música novamente, você tem a lembrança daquele momento. Então a música é o gatilho, ok? Então vamos lá. Aí eu vou, se vocês conseguem ver aqui, olha, tem um pai com uma criança tocando violão. Então provavelmente para essa criança, essa imagem, esse momento, ela volta para ela, se foi bom, como um gatilho positivo, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho de um gatilho negativo, né? O que pode ser? Você teve algum momento desesperador na sua vida, né? Alguma coisa desesperadora, um assalto, você viu uma cena que te causou um impacto muito grande, né? Ou você estava em algum lugar e na hora que você presenciou aquela coisa difícil e negativa, tinha algum cheiro, né? Algum som, algum filme, alguma imagem, né? Que você pode associar àquele momento negativo, tá? Então, o gatilho, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser cheiro, cor, gesto, né? Ações de uma pessoa em relação a uma situação, tá? Então, ele é despertado a partir daquilo. Você pode me parar quando você achar que você tem que me falar alguma coisa. Tá. Ok, até aqui? Entenderam o que é o gatilho? Então, aí aqui a gente tem a outra imagem, né? Tem um menino com uma pessoa, a gente não sabe se é mãe, o que é, e que alguma coisa despertou nele um impacto negativo, né? E ele está assustado com aquilo, tá? Então pode ser que não seja aquele momento que ele esteja vivendo, mas alguma coisa naquele ambiente, naquele determinado momento, despertou aquele gatilho negativo para ele, certo? Uma coisa, os gatilhos emocionais, eles não têm um padrão, tá? Eles não têm um padrão para todo mundo. Não é? Todo mundo sente exatamente a mesma coisa. Ouviu a música, é o gatilho do bem. Viu o filme com uma cena X, é o gatilho negativo. Não é assim, certo? Eles são particulares, não são singulares, tá? E às vezes eles podem ser difíceis de detectar, tá? Então, olha aqui, essa imagem, né? Tá mostrando um monte de gente com o mesmo rosto, para falar de um padrão. Mas o gatilho emocional, ele não tem um padrão, ele é singular, ok? Só que o que acontece? Eles são ativados no cérebro na mesma região, certo? Qual seria essa região? É o sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele gerencia as nossas emoções. Então, é lá que ativa, certo? Então, se o meu gatilho emocional positivo é uma música, eu ouço aquela música, seja onde for, onde eu estiver,
ela vai me remeter àquela situação, tá? Se for um gatilho negativo, o cheiro, a cor, a situação, a imagem de alguém, uma roupa, né? Ela vai também me remeter a uma situação anterior, e isso através do sistema límbico que está no meu cérebro, ok? Um sistema nervoso, né? Então, eu queria que vocês tentassem responder aí, interagir um pouquinho comigo, depois dessa explicação, né, dessa colocação que eu fiz a respeito, se vocês identificam ou se entendem que já passaram por isso e conseguem colocar pra gente qual foi essa situação. E aí, ao longo da live, a gente vai tentar ler e falar a respeito, tá? Então, para esclarecer um pouco mais, os sintomas mais comuns, né, que desencadeiam a partir dos gatilhos são o quê? Perda de controle. Então, desencadeou o gatilho, aquilo vem em você inconsciente, você não sabe por quê, mas você perde o controle a partir daquela coisa que aconteceu, né? Aconteceu uma situação X e aí você perdeu o controle. Você olha para si e se pergunta, mas por que eu tô assim? Eu não fiz, ninguém me fez nada, né? E eu estou sentindo isso, eu perdi o controle. E as pessoas ao redor percebem, né, o que está acontecendo. Crise de ansiedade ou pânico. Então a situação em si, ou o botãozinho lá, ela vai despertar uma crise, tá? Ou uma ansiedade em você. Você sentiu aquele cheiro, já vai começar a ficar com batimento cardíaco, com a respiração acelerada, tá? Você pode sentir medo, você pode sentir desespero, tá? Pode ficar estressado com aquilo. O estresse, você pode ficar estressado com a situação, ou o estresse pode desencadear um gatilho também. Por outro lado, há pessoas que têm uma sensação de vazio imensa. Ela tá bem, chegou no ambiente, está conversando com as pessoas, não sei o que, mas disparou o gatilho, automaticamente ela se sente pesada, com energia pesada, fica com aquela sensação de um vazio que ela não entende por quê. Alguns gatilhos também desencadeiam um sentimento de culpa na gente, tá? Uma inferioridade, julgamentos, você passa a julgar, né, a partir daquilo. Outra coisa, a partir do gatilho, você fica rememorando situações que já aconteceram, tem problema de autoestima com aquilo. Outra coisa que pode acontecer, você pode ficar com a boca seca, né? Aí são os fatores físicos, né? Você fica com a boca seca, você tem suores, você tem hipertensão, a tua pressão aumenta rapidamente, tá? Então, é o desencadear do gatilho. Então, quando ele é negativo, tá? Ele vem acompanhado de uma mágoa, né? Uma tristeza, um pessimismo, né? O corpo, ele libera substâncias inflamatórias, tá? Tudo isso, quando você vai ficando com essas sensações, o teu corpo vai liberando essas substâncias inflamatórias, que é o cortisol, né? Ou a adrenalina. E é o que elas fazem? Elas roubam a imunidade, né? Então você tá bem, aí você faz, né? E aí abre o corpo para infecções, para crise de hipertensão, arritmia, até infarto. Você percebe como uma coisinha que a gente acha que é tão pequena, né, que não representa muito e que a gente não dá tanta atenção, ela pode inclusive desencadear uma doença lá para frente, principalmente cardíaca, né? Porque o coração tem muito a ver com a questão do sentimento, né? Então, o sentimento gera lá no coração, você fica com arritmia, você fica com o batimento cardíaco acelerado ou diminuído também. A sudorese, né? Então, tudo isso por uma
sensação que você teve. Que aí as pessoas falam assim, mas isso não é nada. E deixam pra lá, né? Pode trocar o curso, por favor. Tem mais um comentário? Tá. Continuando, né? Tem situações que elas se tornam difíceis e constrangedoras, porque envolve o relacionamento com pessoas. Então, eu vou tentar elucidar para vocês. Você está numa conversa, tá? Casual, com um grupo de pessoas, e alguma coisa é dita ali, ou alguma sensação você tem, ou uma comida é colocada na mesa, ou alguém fala uma palavra, né? Ou alguém está com uma cor, tá? Que desencadeia em você alguma coisa ruim, né? E aí o que você faz? Você fica, na hora, você passa a ser agressivo, né? Você reage grosseiramente e que nem você sabe o que está acontecendo. Mas você passa a agir grosseiramente, muda, já ouviram falar, muda da água para o vinho? Então muda da água para o vinho, numa situação corriqueira e normal, que você não entende. Aí o que acontece com quem está do lado? Não entende. Nossa, mas estava tudo bem até agora, né? E aí a pessoa não sabe o que significa, o que gerou aquilo, mas ela está sendo agredida e atacada por você, sem entender por quê, né? Então o que vai acontecendo? Nos próximos encontros, você está naquela mesa, ela já não vai, né? Valeu? É um doido aquele lá, é uma maluca, a gente está conversando de boa, de repente começa a agredir a gente, começa a ser grosseiro e ríspido. Então eu prefiro, né, para que a coisa não tome maiores proporções, eu prefiro não ficar perto. Então, olha o que a gente faz. Isso chega a desgastar relacionamentos, desgastar amizades, né? Então, aí tem aqui me fugiu da memória o nome dela. Você lembra o nome dela? Mafalda. A Mafalda, né? A Mafalda dizendo basta, né? Para caracterizar que é você ali naquele meio e do nada você muda da água para o vinho. E as pessoas que estão do lado sem entender o que está acontecendo, né? Aí, isso pode vir através de um posicionamento, tá no papo, tá na conversa, aí alguém fala sobre violência doméstica, né? E o teu gatilho emocional negativo é porque você passou por isso em algum momento da sua vida lá atrás, que estava estabilizado, estava adormecido, não sei o quê, mas aquele assunto veio à tona naquele meio e fez você mudar totalmente de humor, certo? Pode ser também, por exemplo, alguém fala sobre preguiça, não sei o quê, porque meu filho é preguiçoso, porque as pessoas hoje em dia têm preguiça, não sei o quê. E quando você era mais jovem, ou quando você trabalhou na casa de alguém, ou no teu trabalho, por onde você passou, você foi taxado de preguiçoso. Quando você fazia a tua parte bem feita na tua cabeça, né? Você estava fazendo bem feito, você dava o melhor de si, mas mesmo assim você foi taxado, né, de preguiçoso. Então aquela palavra, né, desencadeou em você uma mudança de humor. Outro exemplo por exemplo, o tratamento com criança. Você foi muito maltratado, ou você viu crianças serem maltratadas em momentos da sua vida. Aquilo foi traumático para você. E aí você está num determinado lugar e você vê aqui uma criança sendo maltratada, ou ela fazendo birra e a pessoa não sabendo lidar com aquela birra, e aí aquilo desencadeia em você uma sensação ruim, né? E você joga ali até inconscientemente, ok? Aconteceu alguma coisa? Gente, de vez em quando eu paro, eu olho e falo com a Aline, porque eu tô vendo a minha imagem ali e eu vejo que acontece uma ou outra coisa, então eu dou uma paradinha, tá? Já me respondeu alguém aí se sofreu alguma coisa nesse sentido, se identifica
o gatilho negativo você já identificou em algum momento? Só a dona Neuza Leite falou que não. Ah, não, Enquanto nenhum. não. Ok, tudo bem. Isso também é coisa para a gente refletir depois, né? Os assuntos que a gente trata, depois que a gente vai embora, a gente fala, puxa vida, né? O que a Rosa estava falando é assim, assado, aconteceu comigo. Aí você vai poder trabalhar isso de acordo com o que a gente puder te instruir aqui, ou puder tentar te ajudar, né? Tentar cooperar com isso. Como é que a gente vai identificar os gatilhos, né? Porque é assim, eles nem sempre são conscientes. Acontece, você fica pé da vida, ou você fica muito feliz e não sei o que, mas você não sabe por quê, e vai embora e a vida que segue, e tá tudo bem. Mas quando você sente sempre, né, aquela sensação, através de uma situação que acontece e tal, você tem que analisar o que você tem sentido com mais frequência quando acontece. Nossa, você viu? Olha, ontem eu estava ali sentado com as meninas, não sei o que, de repente estava conversando e eu senti raiva. Eu fiquei com raiva, não sabia por que eu estava com raiva. Eu vou tentar lembrar o que aconteceu naquela situação, o que foi dito que gerou em mim essa sensação, tá? Então, para você conseguir identificar, você vai analisar, tá? Outra coisa, gente, nada, em absoluto, nada é bobo ou pequeno demais, tá? Você sente alguma coisa e fala, vou deixar pra lá porque isso é coisa de gente que não tem o que fazer, é muito bobo. Só porque ela falou em criança que apanhava eu fiquei desse jeito? Imagina, não. Você tem que fazer o quê? E que eu sempre digo em todas as situações, né? Registrar, tá? Porque você vai fazer o quê? Você anotando a resposta aos estímulos descobertos e anotando as situações, você vai conseguir identificar o que gera em você aquela sensação, aquele comportamento, certo? Então, o registro para todas as situações. Quem passa comigo, ou conversa comigo, ou participa das tardes e das nossas conversas, sabe que eu sempre bato muito nesse ponto. Registre os seus sentimentos. Porque a partir daí você vai estar fazendo uma autoterapia. Porque mais tarde você vai lá e fala assim, peraí, vou lá, olha, tal dia eu senti a mesma coisa, e aconteceu X, Y, Z naquele dia. Hoje eu senti uma coisa parecida, vamos ver o que aconteceu. Analisando essa situação com aquela situação, você identifica o que é que está gerando um gatilho emocional para você. Certo? Vou falar uma coisa para vocês, é muito ruim ficar aqui falando sozinha, viu? Apesar da Aline estar aqui, ela é linda, maravilhosa, mas interagir é muito bom, viu? Então aí, continuando, como lidar, né? A gente identificou os gatilhos, agora a gente vai falar um pouco de como lidar, né? Com os gatilhos emocionais. Você precisa tentar, identificou, já sei o que é, tá? Então eu vou transformar aqueles momentos de aflição em alguns minutos para refletir. E o registro vai te ajudar muito nisso, né? Porque quando você para, senta, pega um caderno, pega uma caneta, pensa no que na situação pela qual você passou e registra aquilo, você está dando uma oportunidade para você mesmo de analisar as coisas, de refletir a respeito e de mudar de comportamento. Certo? Então, se você não reflete, né, os impulsos originados pelos estímulos repentinos não vão ser controlados. Então, teve o impulso, né, teve o gatilho, você gerou um comportamento negativo e você chutou e foi embora. Você não parou para trabalhar com aquilo. E a gente precisa parar para trabalhar, por mais difícil que seja. A lembrança que retorne na nossa vida, a gente precisa de ter esse cuidado com a gente, certo? Outra coisa, você precisa respirar, pensar
racionalizar, né? Deixar a emoção um pouquinho de lado e pensar racionalmente, né? Voltar para você um pouquinho e se perguntar por quê e como isso está me deixando desse jeito. Meu Deus, é uma situação tão boba, uma palavra jogada ao vento, é uma pessoa que está do meu lado, é um cheiro de perfume. Por que eu estou me sentindo assim? E aí quando você se oportuniza a registrar e parar um pouco, você vai buscar o que foi que aconteceu e o que você fez com aquilo, ou por que isso está com você até agora. Certo? Outra coisa, você vai avaliar com cuidado como aquelas sensações passam por você. Você vai anotar o que você acha que foi, o que aconteceu, o que gerou e quais as sensações físicas que você teve. Você ficou com tremor, você ficou com a boca seca, você teve arritmia, você entristeceu de repente, né? Então você faz esse registro, você consegue identificar. E aí você vai descobrir exatamente o que ocorre com você, tá? E o que é importante para conseguir alinhar o gatilho em si ao que ele gera como resposta. Então, se eu ouvir a palavra, eu estiver em qualquer lugar, eu ouvir a palavra, sei lá, cabrobró, não sei. Essa palavra vai me remeter a uma situação que eu passei por essa cidade que fica lá no interior, não sei da onde, da Bahia, do Pernambuco. E ali eu vi uma criança sendo maltratada, tarará, tarará. Entendeu? Então aí você conseguiu descobrir o que gera, o que acontece a partir daquilo, né? A resposta que ele gera, e aí você vai poder saber o que você vai poder fazer com aquilo. Ok? Mais o outro. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem. Aqui foi brincadeirinha, claro, né? Mas é um gorila, né? Ele está pensando, ele está refletindo a respeito das coisas que estão acontecendo com ele. Então, essa próxima imagem, ela é muito significativa. Não sei se vocês conseguem vê-la bem, mas ela é uma pessoa se refazendo, né? Ela está abrindo um pouco, aí no caso o corpo dela, mas é pensando um pouco nela, né? Tá bem, ficou um pouco longe, mas para vocês identificarem, é uma pessoa e ela está abrindo essa carcaça, que é o que a gente faz quando a gente começa a se analisar. A gente abre um pouco a carcaça que a gente tem, né? Então você, para continuar lidando, você pode tranquilizar os seus sintomas de uma resposta negativa com uma positiva, de igual intensidade, certo? Por quê? Porque o otimismo, ele reduz em 35%, pelo menos, os riscos de sofrer eventos cardíacos. A gente fica mais longevo quando a gente busca coisas positivas, né? Então, quando você consegue transformar, claro, identificando o que foi, né? Por que ele te gerou aquela resposta negativa, você conseguindo, a partir dessa identificação, transformar ele numa coisa positiva, você já vai estar trabalhando com você. Certo? Então, por exemplo, a palavra cabrobró que me remete àquela situação de ter visto aquela criança tarará, foi lá atrás. Então, o que eu posso fazer? Quando eu identifico uma situação assim, eu vou intervir, ou eu vou neste grupo de amigos falar a respeito disso, vou colocar o meu posicionamento. Então, você está mudando, né? Você está mudando do negativo para o positivo. E aí você está conseguindo trabalhar com isso. Ok? Outra coisa, olha lá, um exemplo. Você sabe que caminhar ao ar livre, né? Ouve uma determinada música, te tranquiliza. Então usa isso. Naquele momento, você desencadeou aquela sensação negativa, o teu corpo respondeu fisicamente negativamente aquela situação. O que você pode fazer? Imediatamente, pode pegar, sair daquele espaço em que desencadeou, botar uma música que você gosta, ligar para alguém que você sabe que é para cima,
que tem sempre uma palavra positiva para você, conversar. Pode sair dali, andar no parque, pode fazer um bolo, percebe? Você transforma, né? Só que para você consiga fazer isso, você precisa conhecer o que está gerando aquilo, né? Você precisa conhecer muito bem o que está gerando aquilo. E passar também a notar esses pequenos momentos de prazer. Aconteceu isso, mas eu fiz isto, né? Eu fiz aquilo e eu consegui sair dessa situação e eu entendo que ela gera em mim uma situação desconfortável, mas eu consigo sair dela. Ok? Tem esses gatilhos, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com o lado positivo. Eu tenho esse gatilho sobre a criança que foi maltratada, mas eu tenho o gatilho positivo de que eu sempre fui uma criança muito bem tratada, eu vivi num local onde eu era amada, onde eu brincava lá fora, em que nem todas as crianças são tratadas dessa maneira, que tem pessoas trabalhando nesse sentido, que eu posso fazer alguma coisa por isso também. Percebe? O gatilho negativo pode ser trabalhado com uma situação positiva. Difícil? Muito! Muito difícil. Impossível? Não, não é impossível. É aquela coisa de você se trabalhar, olhar para você, se permitir saber que é alguém que tem uma história de vida e que tendo uma história de vida você passou por bons momentos e por maus momentos, né? O que os maus momentos significaram para você? O que você fez com ele naquele momento? E se naquele momento você não conseguiu fazer nada, pode ser feito agora. Talvez você não consiga a resposta para você, mas você consegue a resposta para o seu filho, você consegue a resposta para o seu neto, você consegue a resposta para um amigo que está com você. E com isso você trabalha o seu problema. Certo? O que a gente tem que fazer, família? E a gente está finalizando agora, né? Então, é bom, a questão da interação é por isso, né? Porque a gente tem o que vocês trazem para a gente pode trabalhar. Mas como aqui é um pouco mais difícil, a gente já está finalizando no sentido de ressignificar. Né? A gente precisa ressignificar as coisas que acontecem na nossa vida. Tem aqui uma imagem, não sei se vocês conseguem ver bem, é um terreno totalmente seco, né? Onde abre muitas frestas assim, e não tem água, nada, mas dali nasce uma flor, né? Dali nasce uma flor. Então, o que eu estou querendo trazer com isso? É a questão do ressignificar as coisas. Principalmente as pessoas que têm mais idade, né? Ela tem as mudanças físicas, né? Que o corpo traz e que são inerentes e não tem o que fazer, né? Ela traz também uma grande bagagem emocional adquirida através da sua história, né? Então, uma criança de 3 anos, ela já tem uma bagagem, mas é diferente de uma pessoa que tem 70, né? Ela passou por coisas boas, por coisas ruins, por coisas mais ou menos. Ela conseguiu sair de situações, ela tem situações que ela arrasta até hoje, né? Porque ela tem o quê? Uma bagagem, ela tem um histórico. Então é assim, é da nossa responsabilidade trabalhar com isso e ressignificar esses sentimentos que são negativos, né? Para transformá-los em alguma coisa que você entende, que você identifica e que você sabe como mudar, né? Não transformar em positivo, mas entender que aquilo é uma coisa que passou, né? Que fez parte, que ainda te machuca, te desencadeia algum sentimento difícil, mas que você é mais do que aquilo, né? Então você ressignifica. Aquilo aconteceu. Se eu me deparar novamente com uma situação parecida, eu tenho suporte para lidar com aquilo.
diferentemente, né? Certo? Então eu vou ficando por aqui com esse assunto hoje, né? Quero agradecer por vocês estarem aí. Não sei quantas pessoas a gente conseguiu atingir, hoje a gente teve um pequeno atraso por uma série de questões. Digo para vocês que a saudade está grande, que espero que passe logo isso, que a gente possa retornar, tá? Que na semana que vem, dia 10, eu vou fazer, pelo menos está marcado, eu espero que não mude, né? Mas a gente vai fazer a atividade ao vivo, tá? Não sei quantas pessoas conseguem, mas ao vivo não vai ser live, vai ser vocês interagindo com a gente. Então eu acho bem legal. A gente não consegue atingir um público muito grande, mas eu acho que vai ser bacana também, como foi a primeira vez. Vou tentar trazer um assunto para a gente trabalhar. Espero que vocês estejam passando por esse momento com calma, com tranquilidade, de quem tem sabedoria, né? A gente está numa outra fase agora, que as pessoas estão por aí, né? Vejo muita gente andando sem máscara. Ainda acho que precisamos ter esse cuidado, né? É lógico que você já está podendo sair de casa, fazer uma compra, ir no médico, ter uma reunião familiar, não sei o que, mas o percurso que você faz, é importante que você esteja protegido, é importante que você vá numa reunião que antes eram com 10 pessoas, que seja com 5 hoje, né? E que a gente vá se cuidando para que a gente possa chegar o ano que vem e estar aqui junto de novo, que a gente possa se abraçar, possa sentar do lado, possa conversar, possa passar até uma gripinha um para o outro, né? Mas uma gripinha tranquila, né? Tô com muita saudade, beijo grande, fiquem com Deus.